O ConstruCast recebe agora o capitão Vinícius Fulgêncio, que deu uma palestra aqui, né, Vinícius? Conta um pouquinho para a gente, por favor, como é que foi essa palestra, o que foi abordado. Exato. Primeiramente, bom dia a todos. Foi uma excelente oportunidade para a gente aproximar o Corpo de Bombeiros do setor de construção civil e dos responsáveis técnicos que apresentam projetos, que executam esses projetos de segurança contra incêndio. E aí, basicamente, nessa palestra, então, nós tratamos o documento do Corpo de Bombeiros que é exigido para funcionamento, que é o AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Tratamos também de vistorias do Corpo de Bombeiros, quais são as etapas dessa vistoria, as possibilidades dentro da construção civil para facilitar a obtenção desse documento. Além disso, tratamos do case da Arena MRV, foi um grande equipamento recente que teve o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros emitido, e também das fiscalizações que são efetuadas pelo Corpo de Bombeiros quando esse AVCB, por exemplo, não é obtido pela edificação. E esse case chama atenção. Esse podcast ele vai ficar para o resto da vida. Então, Sim, nesse momento, o gramado da Arena MRV não está funcionando. Mas como é exato. que foi a questão de segurança? Conta pra Isso. gente. Eu até brinquei durante a palestra, que eu falei, eu não vou tratar nem de gramado nem de acústica. São problemas, às vezes, que Só- aparecem na mídia, né? Então, o case é em relação a outra coisa. Mas, basicamente, é um grande equipamento, né? São 180 mil metros quadrados. E dificilmente a gente tem esse tipo de vistoria, esse tipo de AVCB emitido. Então, por isso, são situações pontuais e históricas que a gente tem. Então, envolveu um, uma integração muito grande do Corpo de Bombeiros com o setor de construção civil. E não só aqui de Minas Gerais, como engenheiros de fora também, de São Paulo. E a gente teve uma grande equipe do Corpo de Bombeiros que participou dessa vistoria, dessa análise de projeto, do corpo técnico que foi feito também, juntamente com esses engenheiros. Então, assim, foi uma construção conjunta que, ao final, nós conseguimos emitir o AVCB da Arena MRV. E um dos pontos que é importante é que essa construção para emitir o AVCB, ela não foi direta, não foi assim, estamos do zero e agora aprovamos 180 mil metros quadrados. Isso é muito difícil. Então, Ah, se a gente lembrar, a Arena MRV, ela teve alguns eventos para públicos menores, uhum. para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, e os autos de vistoria do Corpo de Bombeiros, os AVCBs, eles foram emitidos paulatinamente. Então, assim, existe essa possibilidade de vistorias parciais do Corpo de Bombeiros quando a edificação está em obras. Isso Uhum. permite, então, que o empreendedor possa utilizar aquele equipamento, né, já antes da vistoria final. Se a gente pensar, a Arena MRV é um equipamento da ordem de R$ 1 bilhão. Então, certamente, o empreendedor quer utilizar o mais breve possível. Só que não há necessidade de esperar toda a execução dos 180 mil metros quadrados para poder utilizar com o AVCB. E aí foi isso que foi feito. Essas liberações parciais para possibilitar a execução de eventos até que fosse concluída a execução e agora liberado para um público de quase 45 mil pessoas. Como é que é isso transformado a um empreendimento, por exemplo? Hum, Porque na Arena MRV ela atrai um público que quer conhecer, que quer, exato. enfim. E para um empreendimento, isso é feito uma visitação, por exemplo, que aí é um público menor, e aí vocês conseguem fazer essa medição, mais ou menos isso? Como é que é? Na verdade, a gente verifica se essas áreas que estão sendo solicitadas para utilização, se elas estão isoladas em relação à área em obras. Então, por exemplo, a gente não permitiria público numa área que não tem guarda-corpo no estádio, porque isso representaria um risco para aquele público. Uhum. Então, a gente isola essas áreas que estão em obras, o empreendedor isola essas áreas que estão em obras e solicita a visita do Corpo de Bombeiros só para uma área específica, que não está em obras. Uma área que se deseja a utilização, então, específica, e aí fazendo isolamento, então, dessas áreas que estão em obras. Entendi. Me conta, o que que você está achando aí do Construa? Está gostando? Cara, achei extremamente interessante, porque esse contato entre corporação, corpo de bombeiros, com o setor da construção civil, com engenheiros que apresentam projetos, arquitetos que apresentam projetos, isso é fundamental. O que eu falo em relação à parte de segurança, né, o objetivo é o mesmo, é que a gente tenha edificações seguras para aqueles usuários que vão posteriormente fazer uso desse local. Então, o objetivo é comum, é muito bom para essa troca de informações. E o Corpo de Bombeiros, como é um órgão regulador, é muito importante que a gente tenha esse retorno externo.
podemos melhorar um determinado ponto na norma, porque estamos tendo tal, tal e tal problema. Então, o Construa Minas, ele possibilita esse contato mais fácil, né? Que não seja, por exemplo, através de um ofício, através de um e-mail, mas um contato tete a tete para que a gente possa evoluir nas normas de segurança contra incêndio. Como é que está essa questão de... Como é que está a evolução, na verdade, de segurança nos empreendimentos, do ponto de vista técnico do Corpo de Bombeiros? Então, o Corpo de Bombeiros hoje, ele tenta ao máximo facilitar a regularização e licenciamento desses empreendimentos. Por quê? Coloco muito isso em pauta. Se a gente pensar que as edificações mais seguras são aquelas que têm chuveiro, sprinkler, sistema de detecção, de alarme, essas edificações ficam inviáveis economicamente. Então a gente tem que ter sempre uma ponderação de risco e de exigência por parte do Corpo de Bombeiros. Aham. Edificações que têm menor risco, menores exigências. Maior risco, altura, muito material combustível, etc., tem mais medidas de segurança exigidas. Então, com essa facilitação e essa ponderação de medidas, a gente tem um aumento de regularização, mas ainda há muito que melhorar nessa área de segurança contra incêndio. Porque hoje o índice de regularização ele não é um índice tão alto. Então isso significa que nem todas as edificações estão devidamente seguras conforme prevê a legislação. E aí nós temos, por exemplo, fiscalizações para que isso melhore, revisões de norma para que facilite essa regularização também. Então esse é o caminho que a gente segue. Um caminho de segurança, mas um caminho também de simplificação de procedimentos. Entendi. Então, o ConstruCast conversou aqui com o Capitão Vinícius, deu uma palestra aqui hoje também no Construa Minas 2024. Então, obrigado, viu? Muito prazer, viu? Prazer falar com vocês. E aí eu levo uma mensagem que a gente tem que pensar o AVCB não somente como um documento, mas assim, pensar na proteção da edificação, na proteção daqueles usuários e na prevenção de incêndios também, evitando medidas que possam ocasionar incêndios. Ok? Obrigado. Valeu, tamo juntos.